Quando a gente avalia uma criança e a gente vai elaborar esse plano terapêutico, a gente observa muito o que é prioridade para ela naquele momento. Esse relato, a gente sabe que ainda não é alta. Mas é o caminho, né? É o caminho para isso acontecer. Olá, chegamos ao 4º episódio do Fantástico Mundo e hoje vamos abordar um assunto especial, o plano terapêutico individualizado que o paciente TEA recebe para sua jornada ali após chegar ao NTE. Para conversar a respeito disso com a gente, estamos recebendo, aliás, a psicóloga do Núcleo de Terapias Especiais, Larissa Adenísia, e a coordenadora ABA do Espaço Multiterapias, Nicole Pereira, a quem eu já dou as boas-vindas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. E hoje a gente conversa num assunto muito, muito importante nessa jornada, né? No último episódio, a gente trouxe aqui exatamente a jornada do paciente, de sua família, desde que chega ao núcleo de terapias especiais até a alta. Mas essa é a gente inclusive mostrou isso, é uma jornada que não é rápida, né? Mas é com muito cuidado, desde que chega ao NTE. Não é isso, Larissa? Isso. A nossa equipe técnica sempre tem o cuidado de, além de fazer esse processo do acolhimento, né, da avaliação, a gente tem esse cuidado de estar acompanhando essa criança, não só nessa fase inicial, mas também nesse desenvolvimento. Então, a gente faz o processo inicial de acompanhar, ver como essa criança chegou até aquele local, como é que ela está iniciando as terapias naquele momento. E aí, esse processo, ele se segue durante todo o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente acompanha desde o início, quando ela inicia as terapias, ou quando ela está nesse processo de reavaliação, né, que houve alguma mudança, alguma inserção de terapias, e aí a gente vai acompanhando até a evolução dela, faz o processo também de reavaliação, porque o nosso intuito é justamente estar cuidando de forma global desse plano terapêutico dessa criança, né? Como é que está sendo, como é que foi elaborado, se está de acordo, de fato, com as necessidades daquela criança, né? Se, naquele momento, será que os objetivos que foram elencados são realmente prioridades para aquela criança. Então, a gente vai ali com muito cuidado, conversando com os pais, orientando as famílias. Então, é todo um processo global, não é só chegou, acompanhou e liberou. Tem todo um processo por trás disso, todo um acompanhamento, para a gente poder estar entendendo como é que está o desenvolvimento e como é que vai seguir esse desenvolvimento até a alta terapêutica. Quando a criança chega ao NTE, e aí é acolhida junto com sua família, e aí traça aquele primeiro plano geral de terapias, né? Acredito eu, e caso contrário você diz pra gente como é que exatamente isso acontece, e aí traça aquele plano geral de terapias, né? E aí vai para um multiterapias ou vai para uma outra clínica, e dentro do tratamento que vai ser empenhado nessa clínica ou no multiterapias, existe também um plano individualizado. Não é isso, Nicole? Quando as crianças chegam, normalmente é feita uma anamnese. Você já tem esse plano geral, você já chega com esse plano geral, não é isso? Eu e o NTE, de modo geral, nós sempre conversamos bastante. Eu e Larissa perdemos às vezes de quantas vezes conversamos sobre um paciente, sobre a inserção de uma terapia, sobre a não necessidade naquele momento também. E quando as crianças chegam, nós fazemos uma anamnese com a família. E nessa anamnese é relatado quais são as prioridades, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades daquela criança. Diante disso, a gente faz uma avaliação, enquanto intervenção comportamental, fazemos uma avaliação comportamental para mensurar o repertório inicial daquela criança. E após essa avaliação, é elaborado um plano terapêutico individualizado. Nesse plano terapêutico individualizado, como o próprio nome diz, ele é feito para a criança. Então, em conjunto com toda a equipe terapêutica, nos sentamos para alinhar quais são os objetivos, o que é a prioridade naquele momento para aquela criança.
E é importante isso, vou só aqui abrir um parêntese, porque a gente escuta muito aí, principalmente quando famílias atípicas se conversam, né? Diz, não, minha filha tinha isso e fez isso e deu certo. Mas não necessariamente. É verdade. Né? Pode até ter um grau de suporte muito parecido, mas não necessariamente aquela terapia que a filha da sua amiga teve para aquela determinada dificuldade vai surtir efeito para a minha filha, que tem a mesma dificuldade. Exatamente. Muitas famílias chegam com algumas estratégias que deram certo para uma outra criança, algum coleguinha, mas que não estão sendo efetivas ou que não foram direcionadas por um profissional capacitado para estar realizando aquela técnica, aquela estratégia. Então, o nosso papel é justamente estar orientando de maneira responsável para retirar todas as dúvidas daquela família e que eles compreendam que não foi porque deu certo com um coleguinha que vai dar certo com o filho deles, com a filha. Então, é muito importante ter esse vínculo com a família e alinhar esses objetivos. Então, vale salientar que os objetivos, eles não são estáticos. Os objetivos, existe uma meta, existe uma média de tempo para que eles sejam alcançados. Claro, tem crianças que atingem bem antes, tem crianças que atingem naquele tempo pré-estabelecido, tem crianças que passam um pouquinho. Então, a gente sempre está acompanhando para justamente a gente conseguir alinhar, ajustar, se o procedimento está dando certo, se o procedimento não está, e aí a gente precisa modificar alguma coisinha, às vezes é só um ajuste muito pequeno que a gente faz para que a criança ela consiga evoluir da maneira como a gente está esperando e que, consequentemente, ela tenha uma qualidade de vida melhor. E o que é que se espera, né? Assim, a família, óbvio, chega com aquela sede de que tudo seja muito rápido, mas o plano está traçado, né? Já está desenhado, individualizado para aquela criança, né? O que é que se espera desse plano? Nós esperamos que a criança ela consiga alcançar aquelas habilidades, aquelas competências, porque elas fazem diferença dentro do meio social. Não adianta, por exemplo, a gente ensinar a criança o que é caviar se isso não faz parte do cotidiano dela. É mais fácil ensinar uma coisa que faz parte, que ela gosta, que faz sentido. Então, os objetivos, eles vêm nessa perspectiva, de que faça sentido e que promovam a qualidade de vida, comportamentos socialmente adequados, adaptativos, porque quando a gente fala de TEA, a gente fala de uma rigidez comportamental bem significativa. Eu tenho até um exemplo para dar, que a gente acompanhou recentemente, de uma adolescente que chegou, a gente fez o processo de avaliação. E aí, essa adolescente, ela não se comunicava, ela falava, tinha intenção de se comunicar, mas não se comunicava de forma funcional. E aí, quando a gente foi avaliar a criança e ver o que estava prescrito dentro do plano terapêutico dela, a profissional fono estava trabalhando leitura e escrita. Que, assim, é esperado que essa adolescente, ela tenha habilidade, sim, de leitura e escrita pela idade, né? Mas será que naquele momento era uma prioridade para ela? Será que a comunicação, né? Oralidade. Isso, não traria muito mais qualidade de vida para ela, para a família dela. Então, eu acho que vai além também da questão de, é a idade, não, ela tem que aprender isso, porque todo mundo da sala dela já sabe. Não é isso. É a questão também de qualidade de vida, né? Do que vai ser funcional, do que vai ser interessante. E aí, nesse caso, seria exatamente momento. A falta de um plano terapêutico específico para ela? Sim, e eu acredito também que uma orientação adequada, né? Porque eu acredito que os pais, no momento de desespero, podem acabar comparando Não quer que sua filha fique ali para trás, né? Isso, porque de fato é esperado que uma adolescente ela tenha essas habilidades, né? Mas, como a Nicole estava falando, quando a gente avalia uma criança e a gente vai elaborar esse plano terapêutico, a gente observa muito o que é prioridade para ela naquele momento, o que está dentro do contexto familiar, da realidade dela. Como ela falou, a gente não vai ensinar o que é caviar, se caviar não está dentro... Não faz parte da realidade dela. Não faz parte da realidade dela. Então, a gente vai ensinar e buscar trabalhar as habilidades que são prioridades para ela naquele momento. Então, daí a importância de se ter um plano terapêutico individualizado, né? No caso dessa paciente aí que não falava, né? Não se comunicava de forma oral e que já estava lendo, escrevendo, será que não foi uma mudança no plano? Não seria interessante no caso dela? Com certeza. Como a gente estava falando, né? A importância de focar esse plano terapêutico para a prioridade daquela criança, da adolescente, naquele momento, né, do paciente. Porque, como a Nicole falou,
Não adianta a gente falar sobre caviar se aquilo não está dentro do contexto dessa criança. E aí a nossa equipe, né, que é a equipe técnica do NTE, ela vai muito nisso também. E tá ali, a gente faz o momento da avaliação, mas a gente sempre tenta ter um momento com a família, não só no momento da evolutiva, com o nosso psicólogo e a médica, mas também durante a avaliação, após a avaliação, a gente senta, a gente fala o que foi observado. Nós temos profissionais também de cada área, fono, TO, fisioterapeuta, eu como psicóloga, e a gente sempre busca ter um momento com a família, de explicar, olha, talvez nesse momento, por mais que a gente saiba que é importante para a criança ter essa habilidade, mas talvez não seja prioridade nesse momento, né? Diante do contexto dela. E as famílias, a gente tem percebido um feedback muito positivo diante disso, né? Porque são momentos que muitas vezes nas clínicas, onde elas fazem as terapias, não existe. E aí o que a gente vê é que as crianças passam 40 minutos, 1 hora, 2 horas em terapias intensivas dentro de uma sala e às vezes os pais não sabem nem o que está sendo trabalhado, não sabem nem que existe um plano terapêutico, entende? Então a gente vai muito na intenção também de incentivar essa família a buscar, compreender. A família precisa também estar dentro desse plano, né? Assim, seguir esse plano para que as terapias deem certo, né? Exatamente. É fundamental o engajamento da família, o envolvimento dessa família no processo de tratamento daquela criança. Então, lá no espaço, nós fazemos supervisões semanais, onde a gente consegue acompanhar a evolução, discutir acerca das dificuldades e como é que a gente pode contornar e vencer essas dificuldades comportamentais, os comportamentos interferentes que é comum acontecer com as crianças com TEA. Então, é fundamental que os pais se envolvam nesse processo terapêutico. E mesmo que as crianças não estejam com a gente na multiterapias, é importante que se estenda. Era isso que eu ia perguntar, se eu queria que vocês passassem umas dicas para profissionais que trabalham com esse público, né, que tratam das crianças com TEA, como é que eles podem fazer para engajar? Muitas vezes não é tão fácil, né, assim, e aí é uma luta muito árdua, né, e muitas vezes esse momento assim, o pai deixou lá, não sabe o que está acontecendo, né, mas não há esse acolhimento, né? Porque, por muitas vezes, aquele momento é o escape do pai. É um momento em que há uma mãe que cuida sozinha, né? E que está arcando com todo aquele tratamento, né? E todos os incentivos, enfim. Como é que o profissional pode engajar aquele pai, aquela mãe, né? Para que dê certo, de fato? É importante os profissionais trazerem a consciência de que sem a família a gente não vai adiante. Então, as supervisões são extremamente importantes. As supervisões elas devem ocorrer de maneira sistemática, frequentes. Então, no mês, é importante que a gente esteja acompanhando de perto. Como é que eu vou pensar na individualidade daquele paciente se eu não conheço aquele paciente, se eu não conheço qual é a necessidade dele? Eu tenho que trazer essa família para perto para que eles consigam tirar dúvidas, para que eles consigam dizer o que é que está dando certo em casa, o que é que não está dando certo, tirar dúvidas. Olha, como é que eu posso trabalhar o contato visual do meu filho? Tem mães fantásticas, tem famílias fantásticas, pais, mães incríveis, que chegam na supervisão e dizem, olha, eu estava lendo aqui o que você me explicou e eu fiquei com a dúvida no final de semana. Ou então trazem na supervisão semanal, uma coisa que deu super certo. Olha, do jeito que você me explicou, eu fiz e deu certo. Ele já está falando dá. Ele já está, muitas vezes, dizendo eu quero, eu posso pegar. Então, isso é de fato uma intervenção bem feita. É como é que a gente pode... Há muitas mãos, né? Há muitas mãos. Passa por muitas mãos. Passa por uma equipe multi que está extremamente comprometida. Então, assim, o esforço, ele só vai valer a pena se tiver todo mundo equilibrado. A equipe multi, a família, a escola. Então, todos que estão envolvidos com aquele indivíduo precisam estar focados em um só objetivo: evoluir.
E que tudo está traçado dentro desse plano, né, Nicole? Exatamente. Antes do programa começar, a gente já estava conversando e quando eu questionei a respeito do plano terapêutico, aí eu disse, mas é um plano, ele é estático, ele é parado, assim, tem aquele, enquanto não se chegar àquele objetivo, aí vai seguindo por ele, mas ele não é estático, né? Não, de forma alguma. Tanto é que Larissa, em uma das suas falas, trouxe que, periodicamente, o NTE vai estar reavaliando para ver se está dando certo aquela intervenção. Conversando. Sempre. Eu e Larissa conversamos bastante sobre a evolução dos meninos e o que eles estão precisando naquele momento. Exatamente. Eu e Larissa, a gente sempre conversa em relação aos objetivos das nossas crianças, o que eles estão precisando naquele momento. Então, não é somente com as famílias. Se for necessário a gente ter algum tipo de intermediação, a gente tem esse contato muito direto, o que é maravilhoso para o prognóstico da criança. E uma outra coisa é que, de fato, isso pode mudar. Os objetivos que eu tinha como metas, que era o contato visual, pareamento, identificação, segmento de instrução, chega uma hora em que a criança vence. A gente trabalha para isso. Então, é como a gente sempre fala nas supervisões, a gente vai ter que aumentar o sarrafo, vai ter que aumentar a complexidade, porque as coisas vão ficando mais complexas. Mais simples. Exatamente. O que vocês queriam atingir vai ficando simples. Exato. E aí tem que ir para algo mais complexo. Exatamente. O objetivo não é trazer funcionalidade para aquela criança, mais qualidade de vida, mais oportunidades. Então, a gente vai oportunizar essas crianças de aprender coisas novas, trazendo novos desafios e sempre de uma maneira muito divertida, sempre trabalhando com assentimento. Eu acredito que uma das coisas mais importantes que tem sido levada em consideração nessa nova geração de terapeutas, de equipe multiprofissional, é o assentimento, é o respeito com as nossas crianças. Não dá para fazer, né, goela abaixo, né, como diz. Exatamente. Então, assim, é importante a gente respeitar as nossas crianças, é importante a gente ter um olhar de que, às vezes, a criança não vai estar 100%. Mas, porque nem todo mundo está 100% todos os dias. Às vezes a gente está 50%, mas aquele 50% é os nossos 100%. Então, que a gente faça as nossas crianças engajarem de fato na terapia. Então, mais vale 2 horas a criança rendendo, feliz, engajada, do que 3 horas, 4 horas com uma criança que fica chorando e ali se torna um estímulo aversivo. E aí eu não consigo atingir os meus objetivos. Sofrimento para ela, né? Exatamente. Para terminar, eu queria que vocês, se vocês puderem, né, assim, dividir com a gente alguma experiência, exatamente nessa jornada aí do plano terapêutico individualizado, né? Assim que vocês trabalharam, fizeram todo aquele, traçaram as metas, né? Foram atingindo, subindo o sarrafo, né? E aí ao final vocês entregam para os pais aquela criança que já tem uma certa independência, que está se incluindo na sociedade. Queria que vocês dividissem com a gente. Por coincidência, eu e Nicole, a gente estava compartilhando aqui que a gente tem uma paciente em comum, né? Que foi minha paciente e agora está sendo Eu perguntei porque eu ouvi elas falando antes. E aí, eu passei um curto período com essa paciente e era uma paciente que, de fato, passou por muitas mudanças no plano terapêutico. Isso também pode prejudicar o desenvolvimento da criança, porque não mudanças adianta. De profissionais, né? Isso. Não adianta essa criança ter um plano bem estruturado se ela muda a cada semana de profissional. E eu sei que isso está até fora do controle dos pais, é difícil controlar isso, mas, se possível, evitar, porque é algo que prejudica a criança. Então, eu peguei essa criança nessa fase onde ela já tinha passado por muitas mudanças profissionais, então ela estava com muitos comportamentos autolesivos, heterolesivos, passava a sessão inteira chorando, então era uma criança num comportamento bem difícil de se trabalhar, e a família também já muito exausta pela situação, que também é compreensível, né? Todo mundo tem o seu limite. E aí a Nicole estava compartilhando comigo agora há pouco. Quer falar, Nicole? Quero. E assim, é uma grande vitória pra gente. Essa criança hoje, ela está super bem. Nós tivemos que movimentar toda a equipe que acompanha a criança. Nós fizemos reunião com toda a equipe multi, porque lá no espaço a gente faz reuniões mensais, mas às vezes eu saio batendo em porta, ei, vamos conversar sobre fulano. E em várias dessas reuniões,
periódicas que nós temos, a gente decidiu entrar em contato com, de fato, a escola, chamar a família, mais do que as supervisões, e ter um momento também com a equipe assistencial, no caso, a médica que estava acompanhando o caso dela. E aí foi realizado um alinhamento incrível. Essa criança conseguiu fazer os ajustes necessários, nós fizemos os ajustes necessários no plano terapêutico dela, conseguimos o engajamento da família e hoje a criança não tem apresentado comportamentos autolesivos. Tem conseguido masterizar, ou seja, alcançar os alvos do que a gente tem trabalhado de acordo com as dificuldades que ela tinha apresentado na primeira avaliação. E agora nós estamos rumo à segunda avaliação e cheios de esperança, porque ela tem um potencial incrível, essa criança vai muito além. E esse relato, a gente sabe que ainda não é alta. Mas é o caminho, né? É o caminho para isso acontecer. Eu acredito, diante do que vocês estavam falando aí a respeito, acho que muitas vezes até a família fica desesperançosa com relação a isso, né? Exatamente como o Larissa estava falando. Já estão exaustos, assim, não é fácil, não é algo fácil de lidar, né? Assim, a pessoa também tem seus sentimentos, né? Tem o seu cansaço, né? Porque cansa, não é? Isso não quer dizer que a mãe e o pai não amem, muito pelo contrário, né? Se não amassem, eu acho que não sofreriam tanto, né? E ver resultados como esse, poder trazer e compartilhar com quem está assistindo a gente, trazer isso, é muita esperança também para quem está em casa, né, e está passando por uma situação difícil, né? Então acho que também é um alento para quem está passando por uma situação semelhante, com dificuldades menores ou maiores, mas que estão passando por dificuldade que vai passar, né? É preciso, mais uma vez, eu falei muito isso no episódio anterior, mas é preciso muito confiar no processo, né? Se fazer parte dele, né? Para que a criança alcance seus objetivos. É verdade. E é fundamental a gente reforçar o quanto que a alta é possível. A gente vem de muitos anos de intervenção. Eu e Larissa, a gente tem uns aninhos de intervenção. Então, a gente sabe que há muito tempo não se falava de fato em uma alta, porque o objetivo não era esse. O objetivo era manter aquele paciente ali, né? Então, o nosso objetivo diariamente é trabalhar para dar o nosso melhor àquela criança que ela consiga desenvolver. Hoje, lá no espaço de intervenção comportamental e de multiterapias, nós temos diversas altas, e são altas responsáveis. O que a gente sabe que, de fato, faz toda a diferença. E a gente sempre acompanha. Deu certo, maravilha. Falta pouco. E a gente anda a milha extra, o quanto que for necessário para a gente alcançar esse objetivo. E é por isso que a alta é possível. Essa criança que a gente está falando, a gente sabe, é um nível 3 de suporte, mas é uma alta possível. É um futuro que a gente está ali tendo um dedinho naquela história. E eu tenho certeza de que eu e Larissa e toda a equipe terapêutica vai sentir orgulho de ter feito parte dessa história dessa criança. Ai, meu Deus, é muita emoção. Queria agradecer a vocês. É com toda essa emoção que a gente conclui esse 4º episódio do nosso podcast, mas dizer que realmente, assim, tá ficando, vou dizer para a produção, que tá ficando cada vez mais difícil aqui. Eu acho que vão ter litros de água, porque para conseguir manter aqui, mas agradecer a vocês, especialmente agora nesse final, de compartilhar essa vitória, né, dessa paciente. É muito gratificante para nós também. Tá aqui e fazer parte de tudo isso. É verdade. Essa paciente foi bem desafiador. Eu não sei, Larissa, mas eu saía frustrada. A Angélica nem se fala. A gente realmente se doava, saía suando do atendimento para que ela não se machucasse. E hoje ela tá super bem. Hoje ela tá conseguindo sair. É uma luta agora para sair. Porque ela quer ficar, ela ama estar na clínica. Boa. E isso é bom, porque era um lugar onde ela não estava bem. E agora é o lugar onde ela mais adora estar. Olha, que a gente está fazendo nosso trabalho, né? Sim, sem dúvidas. E dando amor, né? Acolhendo, o que também é muito importante. Mais uma vez, obrigada. E obrigado você que está nos assistindo, né? Fique sempre com a gente, acompanhe os próximos episódios, repassa aí para sua rede de apoio, para os seus familiares, amigos,
para passar histórias como essa, né? Como eu falei, é passar aí esperança para outras pessoas que estejam passando algo tão semelhante. A gente fica por aqui, mas o próximo episódio já está a caminho.